Vamos lá. Eu vou falar agora com vocês referente ao imago parental idealizado e o self grandioso. Eu vou explicar para vocês aí de uma forma detalhada a maneira que a criança ela encontra para lidar com a dissolução de um narcisismo primário. O imago parental idealizado, quando o Corot escreveu isso, ele acreditava ali que na tentativa de manter ali um estado de perfeição original e de uma maneira de não romper o equilíbrio narcísico, o psiquismo, ele idealiza ali o outro, mas aquele outro onipotente, aquele outro perfeito, que é capaz de lhe proporcionar ali sentimentos de satisfação e plena completude. Corot ali, ele denominou esse artifício do psiquismo como um imago parental idealizado. Mas o que seria isso? Então, ele trata-se ali de uma construção extremamente necessária, a princípio, para que a criança ela consiga dar conta das frustrações que vão se apresentar. Então, Corot, depois ali dele ter ali exposto a perturbação de todo o equilíbrio psicológico que tem dentro de um narcisismo primário, esse psiquismo, ele guarda parte da experiência, mas é aquela experiência perdida de perfeição, um self-objeto, mas aquele self-objeto muito arcaico, muito rudimentar. O imago parental, ele começa a ser ali idealizado. Essa criança, né, de acordo ali com o Corot, ele cria esta imagem dessa perfeição, onde ele vai atribuir todo o poder e toda a satisfação a este self-objeto. Logo que o infante ele precisa manter-se unido a esse self-objeto, arcaico e totalmente onipotente, para lograr ali as gratificações e não experimentar o vazio, e não experimentar a fragilidade a que ele está completamente ali entregue. Quando a criança ela experiencia isso, com essa parte desse self-objeto idealizado, a criança ela começa a ter um senso de bem-estar e de ser completa. Porém, ali cabe-se dizer que a idealização da criança ela precisa receber uma contrapartida do adulto para que esta experiência ela possa realmente, de fato, ser efetiva e saudável. O adulto ele deve corresponder a essa idealização, oferecendo a essa criança cuidados necessários e também permitir que a criança ela mantenha ali uma fusão consigo mesmo, podendo assim experimentar as ações desse self-objeto como uma parte de si mesmo, ou esse si mesmo é esse self grandioso. Uma outra maneira também de tentar manter esse estado narcísico, que é o mais intacto possível, embora a idealização inicialmente ela seja necessária, o Corot ele nos sugere que, como parte normal desse processo, essa imagem idealizada, ela vai aos poucos sendo desmistificada. Desmistificada como? Pelas inerentes falhas que esse self-objeto vai apresentar. A criança vai ver que esse self-objeto não é totalmente onipotente, que ele também possui falhas. Deste modo, por sua não correspondência a essa imagem dessa perfeição, esse processo de desmistificação desse self-objeto, ele pode encontrar dois desfechos. Um é o saudável e o outro nem tanto. No primeiro desfecho, esse outro idealizado, ele vai gradualmente mostrando ali para a criança as frustrações. O Corot ele fala que o outro ele se esforça por ter condições de, ou seja, suprir as demandas da criança para expô-la, né, a frustrações somente de acordo com o que
ela pode tolerar. E em cada etapa de seu desenvolvimento. Desta forma, a frustração ainda ela passou ali para uma fase de maturação, passou para uma fase de desenvolvimento desse aparelho cognitivo, onde Kohut chamou isso de uma ótima frustração. Nestas condições, a criança ela vai adquirindo meios de suportar pouco a pouco as frustrações. Então, nesta situação ideal, né, quando a criança ela se depara com as frustrações, né, que este ou outro vai gradualmente apresentando, não fica psiquicamente inerte, mas ela toma para si ali as funções desempenhadas pelo outro idealizado como uma forma ali de buscar a gratificação. Kohut, ele propôs ali que essa mãe autocentrada, ela pode projetar ali na criança as suas próprias necessidades, as suas próprias tensões, os seus medos e humores. E também responder de uma forma exagerada a algumas demandas, de acordo com as suas próprias falhas narcísicas. Ou até mesmo, né, ela deixou de responder a estas demandas por não estar empaticamente conectada a essa criança, e sim preocupada com as próprias demandas. Todas essas possibilidades que Kohut ali denominou como uma empatia defeituosa, ou uma empatia exagerada, e também uma falta de empatia, expressam ali falhas empáticas da mãe para com a criança. Essas falhas da mãe, ela pode ter aí tido como decorrência uma criança com falhas na internalização desse imago parental, de pai e mãe. Isto que, devido ao trauma causado por uma quebra dessa onipotência que foi idealizada ali desta mãe. O Kohut ali enumerou ali em seu texto formas e transformações do narcisismo. Algumas frustrações possíveis ali no próprio processo de educação, mas também nas demandas da realidade que não podem ser contornadas na ausência dos pais, e entre outros. Esse autor ele também fala sobre as frustrações decorrentes da morte dos pais e do desinvestimento afetivo deles, em decorrência de doenças mentais ou físicas. Kohut também, né, ele se apropria ali as etapas do desenvolvimento, estas frustrações também fomentam ali a internalização, mas em um momento inicial do desenvolvimento psíquico, como nós já discutimos aqui, que podem causar sérios danos ao que, né, podemos ver aí um pouco mais adiante. Agora, o que é esse self grandioso, né? O self grandioso ali, além dessa formação de um imago parental idealizado, ele fala de uma outra forma em que o psiquismo arcaico ele se desenvolve para lidar com a perda do estado da perfeição narcisística primária. Em outro recurso concomitante ao imago parental idealizado. E, ao atribuir ao self arcaico a onipotência, onisciência, onipresença, a perfeição, super-herói. Então, o psiquismo, então, cria uma imagem grandiosa do self. O self grandioso, segundo Kohut, ele é necessário que o outro faça uma função de um espelhamento frente a este recurso de autoatribuição de onipotência e perfeição ali da criança para que o psiquismo dela possa desenvolver-se e se constituir de um self maduro. O espelhamento ali, né, para o Kohut, ele consiste em dois momentos diferentes. O primeiro, que é de uma aceitação incondicional, e o outro são de respostas
mais seletiva. Em um primeiro momento, seria uma espécie de confirmação da mãe das satisfações narcísicas exibicionistas da criança. Em outras palavras, né, a mãe ela participaria ali das satisfações da criança, reconhecendo-as e estimulando-as, assim como o Dr. Corot fala, onde ela estaria ali atuando, confirmando o inato senso de vigor e perfeição desta criança. E desta forma, ela estaria ali fortalecendo a autoestima deste infante. Corrut ainda ele acrescenta que seria o brilho, né, dos olhos da mãe, ou seja, o deleite e aceitação dela, que confirmaria ali um self completamente arcaico desta criança. E posteriormente, a mãe ela ofereceria ali respostas mais seletivas aos deleites e ao exibicionismo dessa criança, dentro dessas manifestações narcísicas exibicionistas de suas fantasias grandiosas. Então, com isso, a criança ela aprende a aceitar ali as suas limitações realistas, as fantasias grandiosas e as demandas exibicionistas cruas,